Salve família! Tudo tranquilo com vocês? Hoje nós estamos aqui para começar mais uma das nossas aulas de criar jogos. E nessa aula de hoje a gente vai entrar numa questão muito importante na programação. E para introduzir essa questão, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que para ser um bom programador, você precisa ser o melhor aluno de matemática da escola? Então, normalmente as pessoas ligam muito a matemática com a programação. E, por certo lado, isso faz até algum sentido, já que os números estão muito presentes na programação. Porém, as pessoas também estão acostumadas com uma matemática que é ensinada na escola. E, normalmente, como ela é ensinada, não nos ajuda muito no nosso dia a dia, porque sempre que a gente vê um amontoado de números, a gente sempre procura uma fórmula mirabolante para resolver isso. Talvez uma regra de 3 ou algum macete que o professor ensinou. A questão que eu quero trabalhar com vocês hoje pode ser de uma boa importância para a vida de vocês. E é bom a gente se deparar com ela sem muito medo. Até porque ela vai estar muito ligada à matemática. E agora, sem mais enrolação, o que a gente vai trabalhar é a importância e utilidade da matemática na programação. E como ela pode ajudar a gente a entender certas coisas e ser utilizada da maneira certa. A gente vai ver primeiramente como se aplica algumas funções que nós já ouvimos falar. Então, rapaziada, na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre um termo que é a lógica de programação. A lógica de programação é uma série de informações organizadas de forma coesa a fim de resolver algum problema, ou criar algum programa, basicamente. E é importante a gente entender isso como uma coisa muito simples. A lógica é utilizada em todas as coisas. Em nossa volta, quando alguém pede para você buscar algo na padaria, você recebe uma série de informações que serão de grande importância para a conclusão da tarefa. E quando a gente precisar falar algo para o nosso computador fazer, a gente vai usar desse mesmo meio para alcançar nosso objetivo. Então, com isso, vocês vão deixar de ir buscar as coisas na padaria e vão mandar o seu computador fazer todo esse caminho para você. Não. Infelizmente, o seu computador não vai buscar o pão para você tomar café. Mas não desanima não, cara. Mesmo que você não vai receber um pão quentinho na sua casa, que o seu computador foi buscar para você, tem muita coisa que você pode fazer com a lógica de programação. Por exemplo, criar aplicativos, criar jogos, solucionar os mais diversos problemas que envolvam qualquer coisa que tenha uma placa. Ou seja, você aprende como seu computador funciona e qual a melhor forma de falar com ele. Uma coisa muito presente no imaginário popular é que os computadores são as máquinas mais inteligentes e avançadas que existem. Moçada, mas não é bem assim que as coisas são na realidade. Como programadores, agora nós vamos entender o computador como a máquina mais simples que existe. E é como se ela fosse uma continuação da nossa imaginação. Muito louco pensar nisso, né? Mas não é para tanto. A verdade é que o computador é uma simples máquina que obedece os nossos comandos. Para você ter ideia, todas as coisas que você vê na telinha, alguém escreveu o passo a passo de como isso deveria aparecer na sua tela, utilizando alguma forma de escrever uma lista de afazeres para o computador. Alguém usou da ordem que a lógica de programação tem para falar com o computador e o que ele tem que fazer, como ele deveria fazer em cada botão que você utiliza no dia a dia. Agora, então, para acabar com qualquer sombra de dúvida, eu vou falar para vocês uma boa definição da lógica aplicada. Para eu falar qualquer coisa para vocês entenderem, eu tenho que colocar as palavras em uma certa ordem. E essa ordem, se não estiver correta, vocês podem entender muitas coisas diferentes, com a mesma frase. E isso torna a mensagem ruim. Lembrando que estamos falando de uma linguagem objetiva. Agora, um outro fator importante é que quando eu falo com vocês qualquer coisa, eu estou usando um idioma, que no caso aqui é o português, que é um idioma que nós temos em comum. É importante a gente ter ideia disso porque o computador, mesmo aceitando todos os idiomas, quando a gente for dar alguma tarefa para ele, a gente vai usar a linguagem de programação, que se adeque à mensagem que a gente quer passar. Ou seja, é como se fosse em qual idioma cibernético a gente vai falar. E existe uma grande diversidade de linguagens. Agora que a gente falou tanto dessa lógica de programação e das linguagens de programação, deve ter ficado uma pergunta em aberto. Onde a matemática entra nisso? Bom, meus amigos, a matemática vai ser uma parte central dessa comunicação programador e computador. O computador é uma máquina que só entende de 1 e 0.
Aí vamos nos atentar que 1 e 0 significam basicamente sim e não, respectivamente. De forma que quando eu perguntar para o meu computador se alguma tecla está pressionada, ele vai me responder apenas com uma informação sendo positiva ou negativa, verdadeira ou falsa, sempre seguindo essa funcionalidade bipolar. Existe uma piada muito batida na área da programação que provavelmente, se for a primeira vez que você escutar, as chances de você rir são muito pequenas. Então já peço desculpa para os humoristas de plantão. Certa vez, a mulher de um programador pediu para ele ir ao mercado falando: "Querido, vá no mercado e compre leite. Se tiver ovos, traga meia dúzia deles." Nisso, o nosso protagonista vai ao mercado e faz as compras. Quando chega em casa, sua mulher se depara com as compras e vê que havia ocorrido algum mal-entendido, pois haviam com seu marido meia dúzia de caixas de leite. Quando a esposa fala, traga 2 litros de leite, ela insere uma ordem. E depois, quando ela fala, se houver ovos, ela adiciona uma condição para a compra do leite. Ou seja, a partir do momento em que tiver ovos, o programador não levará mais 2 caixas de leite, e sim meia dúzia. Essa forma que o programador pensa é chamado de pensamento algorítmico, que é a forma de pensar que define uma série de etapas ordenadas, que podem te ajudar a resolver alguma questão, seja ela do seu dia a dia ou do seu trabalho de programador. Vale ressaltar que é uma habilidade indispensável para o programador. Na prática, essa forma de se pensar pode ser aplicada para resolver qualquer problema. Efetivamente, ela consiste em entender as etapas do processo ou questão que estamos deparados e buscar formas para a solução que sejam de acordo com o próprio processo ou questão. Para ficar mais fácil, aqui vai mais um exemplo. Quando estamos lavando louça, normalmente a gente faz tudo muito no automático, mas existe uma série de ações que executamos, tipo pegar a esponja, ligar a torneira, passar sabão na esponja, molhar a esponja, pegar um prato, molhar o prato e por assim vai. Essa sequência de ações tem uma lógica por trás dela, e a gente só entende isso porque o pensamento algorítmico, mesmo que tenha esse nome tão amedrontador, é uma coisa que nós utilizamos muito para resolver situações e executar tarefas. Agora que vimos que a gente já tem essa skill tão importante, o que a gente precisa fazer é utilizar ela para treinar ao máximo. E para fazer isso, a gente pode usar a própria matemática que a gente estava falando mais cedo. Ela não é esse monstro todo que a gente imagina. A partir do pensamento algorítmico, a gente pode tentar entender o funcionamento de cada fórmula. E aí sim, a gente tenta aplicar ela em alguma coisa. E eu já adianto que a gente nem vai precisar de continha, muito menos de macete. Vocês lembram do plano cartesiano? Na escola, ele estava muito associado a algumas parábolas e a equações. Mas eu sinceramente não acho que esses números me ajudaram a entender o funcionamento. Sorte de vocês que já criaram uma forma de explicar isso em sala de aula. Como a gente pode ver o plano cartesiano aqui, ele tem várias repartições e tem essa cruz no meio. Essas separações que tem aqui são como se fossem as coordenadas do jogo de batalha naval. Como esse é das antigas, eu não sei se vocês vão saber, mas como aqui a produção é de ponta, temos uma imagem diretamente dos museus dos jogos de tabuleiro. Nesse jogo aqui, por meio das coordenadas, a gente tenta acertar os barcos dos oponentes. No plano cartesiano, a gente tem alguns valores que vão definir essas coordenadas. E aqui a gente vai encontrar aquelas letras que dão medo, x e y. O x vai estar sinalizando os quadrados dispostos na horizontal. Ou seja, para se movimentar no plano cartesiano para os lados, nós iremos usar os valores de x, sendo assim x1, o primeiro quadrado desde o ponto zero de nossa cruz, que é representado pelo meio da cruz, que anda para a direita e como plano tem os valores positivos e negativos, x menos 1. Seria o quadrado que andaríamos para a esquerda. Da mesma forma que o valor de y no plano vai indicar para a gente a direção superior ou inferior do plano, obedecendo a mesma regra. Quanto aos valores negativos, positivo para cima, negativo para baixo, ou seja, cima e baixo. Isso é importante porque aqui a gente já vê com maior clareza a utilidade do plano cartesiano e como funcionam os seus valores. Como eu disse, a funcionalidade dessas coisas matemáticas vão ser muito aplicadas na programação. Porém, não é necessário você resolver uma equação para isso. Essa parte de cálculos e números a gente já vai deixar para o computador. Mas para a gente falar o que o computador vai fazer, independente da linguagem de programação, é necessário que a gente também conheça o funcionamento dessas fórmulas e sistemas. Pois quando a gente pedir para um personagem se deslocar de um canto a outro da tela,
O nosso computador estará vendo as informações integralmente por cálculos matemáticos, e o plano cartesiano vai ser o que ele vai usar para assumir o que é lado direito ou esquerdo, e também onde está em cima ou embaixo. Uma outra aplicação que esse plano cartesiano pode ter na construção de jogos é quando a gente pensa em um mapa de um mundo aberto. Um jogo que tem um formato de mundo que pode nos ajudar a idealizar isso é o famoso The Legend of Zelda, A Link to the Past, 1991. O mapa desse jogo tem um pixel art que traz muito aquele conceito bem retrô dos jogos antigos, e é muito bonito e agradável aos olhos. Mas como aqui a gente está falando de programação, vamos pensar como foi arquitetado o programa desse jogo. O plano cartesiano, nesse caso, vai representar o mapa do jogo, e quando o nosso personagem passa de um certo ponto de X, sendo ele positivo ou negativo, que costuma estar na borda da tela do nosso personagem, passa para uma outra parte do mapa. Isso é possível com a utilização de algumas variáveis, que quando o valor de X ou Y ultrapassarem o valor pré-estabelecido no código da programação, o cenário vai mudar para a próxima tela. Como eu falei das variáveis, eu ainda não havia explicado isso. Queria pedir para vocês se atentarem nesse conceito, porque ele pode dizer o que é um dos pilares da programação. Uma variável é, na programação, uma palavra que vai receber um valor que varia dependendo das informações que foram adicionadas no decorrer do funcionamento do código. E como o nome diz, esse valor que será adicionado é variável. Por exemplo, quando eu falo que se meu personagem ultrapassar determinado valor de x ou y, eu vou precisar atribuir esse valor a uma variável que vai contar menos 2x, que seria para o caso de uma segunda tela de mapa, à esquerda de onde o meu personagem iniciou, e isso também serviria para todas as outras direções que respeitarem os valores no plano cartesiano. Acho que até aqui a nossa aula teve bastante informação importante, mas ainda tem uma coisa, mais especificamente um programa que eu gostaria de apresentar para vocês nesse nosso finalzinho. O Scratch, que é um programa que, de forma muito simples, deixa a gente colocar a mão na massa e trabalhar um pouco com a lógica de programação. Tendo isso em vista, gostaria de propor que vocês entrassem no site do aplicativo e testassem a plataforma, de forma que façam um personagem que aparece inicialmente consiga andar para a esquerda e para a direita, quando você pressionar alguma tecla específica. Pode ficar tranquilo que na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais no Scratch e todas as funções dele. Então, pessoal, é sempre uma honra estar aqui com vocês, contribuindo com o conhecimento que eu tenho. Mas, infelizmente, a gente já está chegando no final de mais uma aula nossa. Muito obrigada a todos que estão aqui e até a próxima!